Olá pessoal, bem-vindos a mais uma resenha literária da Fran. E a obra dessa semana, como eu já coloquei lá no Instagram, é Dom Casmurro. De quem? De quem seria essa obra maravilhosa? De um escritor muito conhecido nosso, brasileiro, que é Machado de Assis. E aí estou começando com essa música de fundo para dar o clima para a nossa resenha literária de hoje. Bem, gente, eu gosto de sempre começar as minhas resenhas com esse tom leve, porque o intuito dessas resenhas não é dar aula sobre literatura. Até porque se eu fosse dar aula de literatura, eu estaria cobrando, pelas minhas aulas. Mas é falar de uma forma bem leve, bem resumida e descontraída sobre algumas obras que eu já li, durante o meu curso na universidade. Para quem não conhece, seria uma forma de divulgar, É um hobby para mim, eu amo ler, amo literatura. E também é uma forma de estimular as pessoas a ler mais livros, a consumir mais livros. E não ficar somente no consumo das redes sociais. Então, as redes sociais seriam uma ferramenta para que eu possa chegar até as pessoas através dessas obras. Não estou recebendo nada por isso, faço simples e puramente por prazer. Eu tenho várias outras resenhas de outros livros que eu já resenhei. E essa semana, sem mais delongas, é a obra Dom Casmurro, de Machado de Assis, considerado um clássico da literatura brasileira. Quem não leu essa obra, gente, tem que ler, porque quando a gente fala de um clássico da literatura, só dando assim um breve esclarecimento, o clássico, ele fala de temas universais, Sentimentos, emoções, situações que atravessam épocas, que atravessam gerações e culturas. Ou seja, você vai perceber que o ser humano é ser humano em qualquer época da humanidade. Então, um livro que foi escrito há 10 mil anos, há 1000 anos, há 500 anos, há 100 anos atrás, se for um livro considerado da literatura clássica, é um livro que sempre vai tratar de temas que sempre vão estar na atualidade. Então, o livro Dom Casmurro, eu vou falar um pouquinho como essa obra entrou na minha vida, um resumo da obra. Vou ler alguns fragmentos do texto, não vou ler o final, porque o intuito de que as pessoas leiam, E quem já leu pode trocar comigo figurinhas falando sobre essa obra, o que achou, porque cada pessoa que lê uma obra tem uma percepção diferente. E essa música, quem quiser depois procurar na internet, é uma banda chamada Beirute, o nome da música é Elephant Gun. E essa música, ela é tema da minissérie que teve da Globo chamada Capitu, que é sobre essa obra. Então a Globo, ela fez a minissérie chamada Capitu e a abertura da minissérie é com essa música. Inclusive eu coloquei um trecho da minissérie lá no meu Instagram, que é o Fran Almeida 76. Quem não me segue no Instagram, quem quiser seguir, pode me seguir lá. E antes de chegar aqui na obra, por favor, dê a sua curtida e não esqueça de me seguir. Bem, dando aqui uma pausa na música e indo para a obra propriamente dita, essa obra eu a conheci, embora em todos os vestibulares do Brasil, até mesmo antes do Enem, cobrava-se muitas obras literárias brasileiras. E Dom Casmurro era uma das obras mais pedidas dos vestibulares tradicionais. Por incrível que pareça, durante o meu ensino médio, eu não li essa obra. Já li outras obras durante o meu ensino médio, mas eu vim ler muito mais, a consumir muito mais literatura por conta do meu curso, que é em Letras Português. E aí eu tive o prazer de conhecer essa obra, ler. Se eu não me engano, eu fiz algum trabalho a respeito dessa obra. Eu não lembro qual foi mais ou menos, mas eu lembro que eu fiz um trabalho na universidade sobre ela. E eu amei essa obra, eu amei de paixão. Cada leitura cada página que eu li, eu ficava assim, sabe? Nossa. Bem, essa obra, vou falar um pouquinho sobre o resumo dela, vou ler alguns fragmentos e no final vou falar o que eu acho. Bem, essa obra, ela fala de um romance, é uma obra romanesca, em que Machado de Assis vai tratar de temas como o ciúme, o adultério e outras percepções que ele tem da sociedade da época. Então, é a história de Dom Casmurro, que é o Bentinho, e de Capitu ou Capitolina. Eles se conheceram desde a infância. Capitu era vizinha de Bentinho. Ele teve uma educação
católica, né? A sua mãe era viúva, então ele foi criado pela mãe dele, e a mãe dele tinha certos recursos, né? Que o pai dele deixou, tinha algumas casas de aluguéis, uns terrenos e tudo mais. Então, do ponto de vista financeiro, o Bentinho, desde criança, ele já tinha um futuro meio que delineado. A mãe dele queria que ele fosse ou padre, ou então que ele fosse advogado, que na época advogado era uma das profissões, né, que a elite cultural brasileira mais se tinha na época para fazer, ou seja, não tinha muitas outras escolhas. Já a Capitu, ela era uma moça assim, de condição financeira mais simples, porém uma mulher muito linda, muito formosa, né, e muito inteligente. E ela era muito amiga do Bentinho, então eles eram muito amigos e vizinhos. Então começou ali uma paixonite desde a infância, né? Era aquele amor de infância, e aí eles ficaram adolescentes, sempre eles compartilhavam brincadeiras juntos, sempre eles estavam juntos. Então o Bentinho não conheceu outra moça que não fosse a Capitu. Só que chegou um momento em que o Bentinho dizia para a Capitu que quando ele ficasse mais ou menos com 15 anos, ele seria ou mandado para ser padre, porque esse era o sonho da mãe dele. Naquela época também algumas mulheres e famílias mais tradicionais, o sonho é que o filho fosse padre, né? Ou então fosse advogado, como eu mencionei no início da gravação. E aí, Capitu, temendo que ele fosse padre, começou, né, a soprar na cabeça de Bentinho que ele fosse advogado. Porque o sonho dela, né, assim como de muitas mulheres da época, era ter o casamento, né? Ter uma posição social. Então ela via no casamento e no Bentinho uma futura parceria para isso. E Bentinho também tinha medo de ser padre. Tanto é que eles brincavam, né? Nas brincadeiras deles, ele era padre, ela era a pessoa que recebia a hóstia, né? E tudo mais. Quando chegou com 15 anos de idade, a mãe de Bentinho começou a conversar com ele e falou que ia colocar ele para ser padre. E aí ele tentou convencer a mãe dele, disse que queria ser advogado, para cuidar dos assuntos da família e tudo mais. E foi assim que o Bentinho escapou, né, de ser padre, porque padre na época, né, ainda hoje, não casa. E aí eles se fizeram uma promessa de que Capitu iria esperar o Bentinho se formar, o que demorou 5 anos, né? Ele foi, se eu não me engano, primeiramente ele foi para Lisboa, porque aqui no Brasil não tinha faculdade de Direito. Depois ele veio para o Rio de Janeiro, fazer uma espécie de estágio, se eu não me falha a memória. E aí eles se correspondiam por cartas, e quando, raras vezes, ele vinha visitar a mãe dele, ele aproveitava e visitava Capitu. Nesse meio tempo em que o Bentinho estava distante de Capitu, ela se aproximou ainda mais da mãe dele, né, já que ela tinha carência do filho, e ela, muito esperta e muito inteligente, começou a fazer amizade com a mãe dele, começou a fazer companhia, e a partir daí a mãe dele foi criando aquele afeto, tendo ela como uma filha também, no caso que preencheu aquele espaço do filho, e ela começou a fazer uma amizade, aí começou a fazer insinuações, e com o tempo, a própria mãe do Bentinho começou a pensar que a Capitu seria uma noiva ideal para o filho dela, né? Ou seja, deu tudo certo. Certo, o Bentinho, durante esse estudo, ele conheceu um rapaz chamado Escobar, eles ficaram muito amigos. E o Bentinho conversava-se com esse Escobar, dizendo que conhecia Capitu, falava bem da Capitu e tudo mais. O fato é que quando ele terminou o curso de Direito, ele veio para São Paulo, né, onde a mãe dele morava, e começou a cuidar dos negócios de família e tudo mais. Ele se casou com a Capitu, porém, todavia, aí que começa vamos dizer assim, aí que começa o grande martírio de Capitu, e onde começa o grande tormento de Bentinho por conta do ciúme. O Bentinho começa a achar que Capitu e o meu amigo Escobar, que frequenta muito a casa dele, e que também tem uma esposa, que Capitu e Escobar têm um caso, né? Então, tudo que o Capitu faz, cada passo, cada gesto que ela faz, cada coisa que ela fala ou que o amigo fala, o Bentinho, por ser advogado, ele começa a pegar aquilo ali como se fossem possíveis evidências de uma traição. Embora ele não tenha certeza, né? Ele começa a criar na cabeça dele que ela o está traindo. Então, o ápice desse ciúme começa quando ela tem um filho, eles têm um filho, e ele começa a achar que o menino é a cara do Escobar, ou seja, do melhor amigo dele, né? E aí ele começa a não esconder aquele ciúme, ele começa a tratar mal a Capitu, começa a ser áspero, só em que em nenhum momento ele fala pra ela sobre isso, ele acha que ela que tem que contar sobre a traição, né? Então muito do diálogo do livro gira em torno disso, até mesmo a gente que é leitor fica em dúvida. Capitu traiu ou não traiu o Bentinho, né? E aí, o tempo todo o livro a gente fica nessa dúvida. O final, o Bentinho cresce, e eu não vou contar o final do desfecho que teve a Capitu,
Eu sei que ela foi embora pra... Eu não lembro se foi Espanha ou foi Lisboa com o filho dela. E o filho dela volta quando ele tinha 18 anos. Só que ainda assim o Bentinho acha que ele é fruto de um relacionamento extraconjugal. Bem, eu não vou mais... eu não vou falar sobre o final, porque se eu falar o final, vou dar o spoiler. Mas a obra, ela é muito complexa, mas muito deliciosa. Porque você se envolve naquela trama e você realmente se sente naquele amor juvenil, naquele amor de infância, naquele primeiro amor, né? Então, talvez pelo fato de que Bentinho não tenha conhecido outras mulheres, né, viu na Capitu a glória, né, a glória da mulher, ou seja, viu nela tudo o que realmente encanta da mulher. Tanto é que ele penteava o cabelo dela, eles brincavam juntos, né? O primeiro beijo de amor foi aos 15 anos, 14 anos, que ele deu nela, né? E ela era muito casta, ela se casou virgem, né? E ainda assim ele ficava com aquele ciúme que o devorava por dentro. Por isso que o nome é Dom Casmurro. Dom Casmurro quer dizer meio que rabugento, né? Meio que aquela pessoa que ficou ali amargurada pela vida, né? E quem quiser ver também a minissérie Capitu, que faz um resumo do livro, seria bom também você ver que a minissérie também é muito boa. Só que a minissérie, ela tem um formato diferente, meio que teatralizado, mas é muito bom. Podem procurar no YouTube que tem. Mas eu recomendo que vocês leiam o livro, primeiro leiam o livro e depois vocês vejam a série, né, Capitu, que tem de fundo essa música. E aí eu acho muito linda a minissérie porque a forma como a Globo colocou o retrato, assim, né, a pintura, vamos dizer assim, cenográfica, ficou muito lindo, né? Pegou muita coisa do que realmente era da época, né? E assim, eu amei a série, então eu recomendo que vocês leiam o livro e vejam a série. Vou ler agora alguns trechinhos para finalizar aqui a nossa resenha, que tem dentro da obra. Escolhi aqui duas citações para vocês. Escolhi aqui aleatoriamente no livro, tem assim. No capítulo 86 diz assim: Amai, rapazes. Era tão perto que antes de 3 minutos me achei em casa. Parei no corredor a tomar fôlego. Buscava esquecer o defunto pálido e disforme, e o mais que não disse para não dar a estas páginas um aspecto repugnante. Mas podes imaginá-lo. Tudo arredei da vista em poucos segundos. Bastou-me pensar em outra casa, e mais na vida e na cara fresca e lépida de Capitu. Amai, rapazes, e principalmente amai moças lindas e graciosas. Elas dão remédio ao mal, aromam o infecto, trocam a morte pela vida. Amai, rapazes. Então, vocês podem observar aqui que toda a alegria do Bentinho, né, é em torno daquela mulher maravilhosa, né, que era a Capitu. Então, para ele, o amor, como ele coloca aqui, representando nessa mulher, nessa personificação que seria a Capitu, seria um momento de alegria, né? Até mesmo quando ele veio do enterro, não lembro se foi do pai dele, se foi de um amigo, ele fala que só pelo fato de estar perto da mulher amada, lhe traz vida e frescor, né? Ele traz todo assim um alívio diante das situações da vida. E aí tem outro capítulo aqui que eu quero ler rapidão, que ele descreve um pouco o Capitu. Ele coloca assim, ó: de casada. Imagina um relógio que se tivesse pêndulo, o pêndulo iria de um lado para o outro, mas nenhum sinal externo mostraria a marcha do tempo. De quando em quando tornávamos ao passado e divertíamos em relembrar as nossas tristezas e calamidades. Assim vivemos novamente a nossa longa espera de namorados, os anos da adolescência, a denúncia que está nos primeiros capítulos, e rimos de José Dias que conspirou a nossa desunião. Não obstante, achei que a Capitu estava um tanto impaciente por descer. Concordava em ficar, mas ia falando do pai e de minha mãe, da falta de notícias nossas, disto e daquilo, a ponto de que nos arrufamos um pouco. Perguntei-lhe se já não estava aborrecida de mim. E ela disse: eu? E ele falou: parece. Você há de ser sempre criança, disse ela, fechando minha cara entre as mãos e chegando muitos olhos aos meus. Então eu esperei tantos anos para aborrecer-me em 7 dias? Não, Bentinho. Digo isso porque realmente é assim. Creio que eles podem estar desejosos de ver-nos e imaginar alguma doença, e confesso, pela minha parte, que queria ver papai. Pois vamos amanhã. Não, há de ser com o tempo encoberto. A alegria quem pôs o seu chapéu de casada e o ar de casada com quem me deu a mão para entrar e sair do carro, e o braço para andar na rua, tudo me mostrou que a causa da impaciência de Capitu eram sinais exteriores do nosso estado. Não lhe bastava ser casada entre 4 paredes e algumas árvores. Precisava do resto do mundo também.
Então aqui vocês podem observar que na época e para a época, o status de mulher casada era muito importante para a mulher. Porque aquilo significava uma posição social, significava dizer que aquele casamento ou aquele marido seria o seu troféu. Né? Então, para a Capitu, né, para ela foi realmente o casamento verdadeiro troféu. Né? Como ele falou aqui, não bastava ela estar casada. Era preciso mostrar ao mundo todo que ela estava bem casada. E aí ele diz assim, continuando: e quando eu me vi embaixo, pisando as ruas com ela, parando, olhando, falando, sentia a mesma coisa. Inventava passeios para que me vissem, me confirmassem e me invejassem. Na rua muitos voltavam a cabeça curiosos, outros paravam, alguns perguntavam, quem são? E um sabido explicava, este é o doutor Santiago, que casou há dias com aquela moça. Dona Capitolina, depois de uma longa paixão de crianças, moram na glória, as famílias residem em Mata-Cavalos e ambos os dois é uma mocetona. Então vocês veem que os dois, né, têm uma certa vaidade de mostrar para todo mundo a posição que eles ocupavam socialmente naquela cidade, principalmente a celebração de um amor correspondido, como era o deles, né? Então, ele começou também a se envaidecer que ele talvez, como eu falei lá no início, sobre as paixões humanas, como o ciúme, a inveja e a vaidade, muitas vezes a derrocata, né, da grande maioria da humanidade. Então, talvez foi por essas paixões que o amor, grande amor que eles tinham um pelo outro começou a decair, né? Que é onde veio a inveja das pessoas, né? O ciúme que cresceu por conta daquela situação. E aí veio um final não muito legal que eu não vou contar. Bem, e eu vou finalizar aqui com a crítica da obra. Foi publicada em 1900. É um romance mais famoso e polêmico de Machado de Assis. É uma narrativa em que o personagem central, que é Dom Casmurro, porque é ele que conta a história. Então, a partir das lembranças dele, né, das memórias dele, começa a história a ser contada. Isso com a percepção somente dele e não de outras pessoas. Então, a polêmica centraliza uma dúvida. Capitu é ou não culpada de adultério? Os fatos até podem indicar que sim, mas o leitor não pode deixar de atentar para um fato. O Bentinho, que é o Dom Casmurro, além de narrador, ele é advogado, né? E o advogado ele pode inverter as situações. Então, não teria todos os atributos intelectuais para envenenar a narrativa, de modo a levar o leitor a condenar Capitu. Então, essa obra ela é lida no mundo todo pela genialidade do autor. Então, mais uma vez, eu reforço e recomendo a vocês, leiam essa obra. Ela é maravilhosa. Eu tive uma impressão, né, sobre se ela traiu ou não Bentinho, mas a impressão foi minha. Eu não vou contar porque é preciso que vocês leiam o livro, né? Só sei que Capitu como mulher foi a glória. E como ele mesmo disse, que é uma frase que ficou muito célebre, que a Capitu tinha uns olhos de morena, aliás, tinha uns olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Um olhar de ressaca, a ressaca do mar. Gente, essa frase é muito célebre e eu amo. Né? Então ele fala da sutileza da sedução, né? Dessa questão do olhar, das palavras, enfim. E aí vamos ficar agora com essa musiquinha. E até mais, não deixa de dar seu like e me seguir. Beijinhos, tchau, tchau!